Oi, pessoal, tudo bem? Professora Regiane Pérez aqui, professora de Geografia. Hoje nós vamos dar continuidade sobre o assunto que a gente estava falando em sala de aula, que é a Europa, assunto relacionado ao nono ano do ensino fundamental. Nós vamos relembrar as principais características que a gente já comentou, que a gente já falou um pouquinho, só para reforçar, tá bom? Então, continente europeu é o segundo menor continente do mundo, representando 7% apenas de terras emersas. O que são terras emersas? São aquelas que estão acima do nível do mar, tá? Então, a gente tem essa definição. Predomina um clima temperado. Lembra que a gente falou na sala de aula? Excepcionalmente benigno para a habitabilidade humana. Então, é um clima gostoso, é um clima ameno, que facilita a vida nessa região, nesse continente. É considerado o continente mais plano de todos, com uma altitude média de 30 metros. Ou seja, além dele ser composto por planícies, planaltos, depressões e montanhas, a sua maior parte do território é de planícies. Então, por isso é o continente mais plano de todos os outros. Com extensão de 2.000 quilômetros da planície do norte, que se estende das costas atlânticas francesas até os Montes Urais. Montes Urais esses que divide a Europa com a Ásia, um constrangimento natural. Ao sul está separada do continente africano pelo Mar Mediterrâneo, fronteira que se reduz a uns 30 quilômetros através do Estreito de Gibraltar. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse estreito, tá bom? Então, aí a gente tem a imagem do continente europeu, tá? Então, imagem satélite, onde a gente consegue ver essas características. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a localização. Está localizado no hemisfério norte da Terra, ou seja, acima da linha do Equador. Ocupa terras nos hemisférios oriental e ocidental, ou seja, meridiano de Greenwich divide também o seu território. Então, os limites do continente europeu. Então, a gente vai ver aqui, olha que bonitinho. Para ficar bem fixado para vocês. Então, ao norte, Oceano Glacial Ártico. Vamos lembrar do Ártico. Ao sul, nós temos os mares Mediterrâneo e Mar Negro. A leste, nós temos Montes Urais. Na dúvida de onde está o leste, lembra de onde está a Ásia. Então, o que separa Ásia de Europa são esses Montes Urais, que está a leste. E a oeste, nós temos o Oceano Atlântico. Então, aí a gente tem a imagem, né, do globo terrestre. E os países europeus são cortados por vários fusos horários e pertencem às duas zonas climáticas, a temperada e a polar. Tá? Então, a imagem do globo terrestre, onde a gente percebe na parte superior, aqui em cima, essa parte aqui, é onde tem a parte do Ártico, né? Que é a Ártico do Polar. E os fatores que influenciam o clima europeu: a sua latitude, a sua continentalidade, a corrente do Golfo, que é muito importante, os ventos, que acabam fazendo toda a dinâmica climática, tá? Então, latitude. Ela sintetiza os efeitos de vários fatores. O número das horas do sol descoberto, a inclinação dos raios solares. Nas áreas mais altas, faz mais frio. Referente à continentalidade, o afastamento do oceano acarreta uma diminuição de umidade de massa de ar, portanto, menor probabilidade de formação de nuvens. Tá? Corrente do Golfo. Essa corrente do Golfo possui águas quentes, então, como ela carrega, ela leva águas mais aquecidas, mais quentes para o litoral das Ilhas Britânicas e da Península Escandinava, acaba equilibrando, né, a temperatura. E os ventos predominam os ventos do oeste, que levam a umidade do Oceano Atlântico, sempre
Gente, tem muita gente que confunde o Oceano Atlântico com o Pacífico, então por isso que eu falo sempre desse jeito, é sempre o Atlântico, tá bom? Para o interior do continente europeu. Então agora a gente vai ver os tipos de clima. Tem o clima de montanha, temperado oceânico, temperado continental, mediterrâneo e o subpolar, tá? Clima de montanha, ou seja, está em grandes altitudes. Tem os Alpes, os Pirineus, a parte do Cáucaso. As chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. Os invernos são extremamente rigorosos, constituídos por nevadas e geadas. Temperado oceânico é formado por um elevado índice pluviométrico. O que é índice pluviométrico? Muita chuva. Então, se é elevado o índice pluviométrico, é que tem muita chuva. Se fosse reduzido o índice pluviométrico, pouca chuva. Especialmente na primavera e no inverno, tem elevado índice pluviométrico e sem grandes variações anuais. O clima temperado continental ocorre no centro e leste da Europa, onde as chuvas se desenvolvem com menos incidência. Ela é menos incidente do que se for comparar com o temperado oceânico. Mas por que isso, professora? Lógico, quanto mais perto do oceano, mais umidade tem, né? É ciclo hidrológico, praticamente. Então, quanto mais para dentro do continente, menos água do oceano chega. Então, por isso que as chuvas são menos incidentes. Beleza? Apresentam verões quentes e chuvosos e invernos extremamente frios. O clima mediterrâneo. Esse tipo de clima ocorre no sul da Europa, com verões quentes e invernos mais amenos, em relação a outras regiões do continente. O verão é seco e o inverno é chuvoso. E o subpolar, que é o da região ártica, né? Verões curtos e inverno extremamente rigoroso e longo, onde já se registraram temperatura com 50 graus negativos. A próxima aula vai ser sobre o relevo. Então, eu separei para poder ficar uma coisa mais fácil, mais dinâmica e não ficar muito cansativo, muita informação, num outro vídeo. Então, eu vou parar por aqui e vou continuar a falar sobre o relevo com vocês, tá bom? Volto já!